mais ele cresceu, meu Deus. Vou colocar todo mundo no mudo aqui para a gente começar. E vou compartilhar a tela. Então, bom dia, irmãos. Vamos começar cantando Mil Línguas Eu Quisera Ter. Mil línguas eu quisera ter para entoar louvor a tua graça, o teu poder, meu Rei e meu Senhor. Teu santo nome, ó Redentor, o meu temor desfaz e traz a mim um pecador consolo, vida e paz. Com teus remidos louvarei o teu eterno amor e o nome teu exaltarei, bondoso Salvador. Ó Mestre amado, meu Jesus, ajuda-me a levar por todo mundo a tua luz, o teu amor sem par. Eu vou desmudar o pastor Arthur, para ele nos louvar a Deus em oração. Ó nosso querido Pai Celestial, nós te bendizemos o nome e te agradecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo teu cuidado com nossas vidas, por estar nos preservando e protegendo. Eu te bendigo o nome pelas nossas muito queridas mães, oramos pelas mães da nossa igreja, que possam estar guardadas e protegidas no teu amor, e neste dia sentirem-se lembradas, Senhor. Também oramos, nosso Deus, agradecidos pelas nossas próprias mães, mulheres que o Senhor escolheu para trazerem-nos ao mundo. Se alguma delas, como a minha, ainda não conheceu o Senhor como Salvador, que possam ter seus afetos, suas vidas transformadas, possam arrepender-se de seus pecados e, ó Deus, a comunhão verdadeira com os santos que o Senhor elegeu. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmã nesta manhã, aceita a nossa gratidão pelo teu cuidado e abençoe, Senhor, cada um que está nesta reunião e aqueles que, mesmo querendo, não puderam. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha muitas bênçãos. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, vamos cantar Ah, se eu tivesse mil vozes. Está dizendo, os irmãos estão conseguindo me ouvir? Então, porque está dizendo que minha conexão de internet está instável, mas vamos continuar. Se não conseguir, faz um sinal. Ah, se eu tivesse mil vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer, sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me vivo ardor, sua presença constante firma-me o coração, tira-me toda a incerteza,
nação. Sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me vivo ardor desta nação brasileira. Seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbra-me sobremaneira, despertam-me vivo ardor. E ainda nesse tema, as boas novas, anunciai. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do indigno pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Oh, contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja alguém que vá e lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Anunciai bem alto ao mundo inteiro que o nosso Deus é Deus de externo amor, que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz. Corações constantes, fervorosas, participar causa de Jesus. Boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. A nossa leitura bíblica hoje de manhã se encontra em Atos, capítulo 2. Estaremos lendo, não todo o capítulo, mas do versículo 22 ao 40. Atos 2, do 22 ao 40. Os irmãos vão lembrar que esse capítulo é o dia de Pentecostes,
onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja e começaram a falar em línguas, literalmente, nos idiomas dos povos que estavam ali em Jerusalém. E alguns pensaram que estavam bêbados, que não faz sentido algum, e Pedro se levantou e defendeu o fato que era um derramamento do Espírito Santo sobre eles, como que eles deviam conhecer por causa de profecias como Joel 2. E agora ele começa a pregar sobre Jesus Cristo. Lembra que faz apenas 50 dias que Jesus foi morto e depois ressuscitou? E ele diz assim: varões israelitas, estou no versículo 22, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja abundantemente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deus abençoe a leitura de sua palavra. E antes da mensagem, vou cantar ainda mais um ser a minha vida. Não esquecendo ainda que esquecendo de contribuir para a igreja, nós temos despesas ainda. Essa é a minha vida.
Ser minha Deus de poder, vista teu ser, se é noite, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz, ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divino, ó soberano do reino eterno, hei de chegar à vitória final, ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Então, agora nós vamos ter a proclamação da palavra de Deus. O nosso texto se encontra hoje em Lucas, capítulo, deixa eu confirmar, capítulo 18. E eu vou subir para o meu esconderijo lá em cima, enquanto os irmãos abram as suas Bíblias. Lucas, capítulo 18. Então, e nosso texto hoje é do versículo 31 ao capítulo 19, versículo 2. E não sei se deu para perceber com os hinos que nós cantamos, que nossa mensagem hoje é um incentivo para proclamarmos a palavra de Deus aos incrédulos. Nós temos uma oportunidade, eu acho, durante esse período de coronavírus, para, de fato, proclamar a palavra de Deus aos perdidos, mas creio que temos, talvez, perdido um pouco do impulso de procurar e alcançar os perdidos. Aqui em Lucas, capítulo 18, começando no versículo 31, nós temos 3 pequenas histórias da vida de Jesus. Como eu amo as histórias da vida de Jesus, porque nos falam muita coisa sobre
sobre Jesus. Ele é tão amável, tão maravilhoso. E essas 3 histórias, inclusive uma bem famosa, tem uma só mensagem que se encontra no último versículo, capítulo 19, versículo 10. Nós vamos fazer uma coisa que quando eu leio livro, de vez em quando eu faço, que é olhar no finalzinho do livro para ver o que vai acontecer, né? E nós vamos olhar no versículo 10 do capítulo 19, e todas essas histórias têm seu cumprimento nessa frase de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, ao meditar sobre essas histórias, eu percebo que é sobre Jesus, ou seja, está nos explicando o que ele fez para buscar e salvar o perdido. Mesmo assim, ele nos disse em outro lugar que, como o Pai enviou a ele, ele nos envia. E nós podemos aprender com ele a nossa necessidade de buscar e resgatar os perdidos. Agora, não salvar, porque quem salva é Jesus Cristo, mas podemos ir atrás dos perdidos e tentar resgatá-los do seu caminho. Então, esse é o tema que nós podemos aprender nessas 3 histórias, que nós precisamos buscar e fazer tudo dentro de nós para resgatar os perdidos, guardado, é claro, as diferenças entre nosso ministério e o ministério de Jesus Cristo. E esse buscar e resgatar os perdidos exige 3 coisas de nós, correspondente a cada uma das histórias. Então, voltemos para Lucas 18, e eu quero ler dos versículos 31 a 34. Diz assim: tomando consigo os 12, disse Jesus: eis que subamos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao 3º dia ressuscitará. Precisamos entender que Jesus, no livro de Lucas, ele, eu acho que é no capítulo, no capítulo 9 ou 10, diz que ele volta o seu rosto para Jerusalém e começa uma viagem a caminho da capital. Jerusalém é a capital, e ele tinha vindo como Messias, e eles estavam esperando que ele estabelecesse o reino dele na capital, porque o Messias iria e vai ainda reinar sobre a nação de Israel e colocar tudo em ordem. E os discípulos creem que ele é o Messias e estão esperando que ele vai estabelecer o seu reino. E quanto mais perto de Jerusalém, mais emocionados e ansiosos ficam para ver o reino estabelecido. Eles pensam que agora que ele vai estabelecer. E a nossa segunda história, que nós vamos ver ainda, ocorre na entrada de Jericó. Você precisa entender talvez um pouquinho da geografia de Israel. Jericó ficava no meio de Israel, ficava à margem do Rio Jordão, e o Rio Jordão fica bastante abaixo do nível do mar. É uma grande cratera, e de Jericó para Jerusalém, você sobe de abaixo do nível do mar para montanhas relativamente altas. Então,
não é muito distante. Eles diziam que era um dia de caminhada a pé de Jerusalém para Jericó. Agora era tudo descida. Você com skate você chegava em meio-dia, eu acho. Mas para subir deve ter sido um pouco mais difícil e demorado, talvez 2 dias. Mas você entende que eles estavam próximos, estavam chegando para Jericó e sabiam que Jerusalém estava muito próximo, dentro de alguns dias estariam ali. E nesse clima de antecipação de Jesus vai ser coroado rei, ele vai entrar e todo mundo vai reconhecer e ele vai reinar, ele chama os 12 e profetiza 7 coisas ao seu respeito. 7 coisas que eles nunca poderiam imaginar. Que ele seria preso, que ele seria zombado, que ele seria maltratado, que seria cuspido, seria açoitado, seria morto e ressuscitado. E versículo 34 diz que eles não compreenderam nada acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras lhe era encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E a gente pensa, mas por que a cabeça deles parecia feita de madeira, alguma coisa assim? Por que eles não podiam compreender? As palavras de Jesus eram claras. Talvez por causa do título messiânico que Jesus usou. O Filho do Homem era um título messiânico. E junto com isso tinha profecias messiânicas. Por exemplo, em Salmo 2, eu sei que tem profecias messiânicas que falam do sofrimento do Messias, mas eles não sabiam como unir essas profecias, e quando pensavam no Messias, pensavam em passagens como o Salmo 2. Versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, Deus Pai falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então veja que eles, pensando sobre o Messias, estão pensando em versículos como este. Vou te dar as nações por herança. Você vai reger com vara de ferro e vai despedaçar todas as nações como um vaso de oleiro, ou seja, um vaso de barro. Em Isaías 9, de 1 a 7, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade ou a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, fica perto do mar da Galileia. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ele está falando sobre o povo de Israel que vivia em torno do mar da Galileia, que era um lugar muito aberto para influências gentílicas, ficava um pouco longe de Jerusalém. Quando você está falando, para nós não é longe, porque nós temos carro, mas na época que eles andavam a pé, vários dias de caminhada, e a coisa aqui era um lugar de Israel que parecia ignorado por Deus. E agora, esse povo que andava em trevas viu grande luz. Se você olhar no ministério de Jesus, você vai perceber
que grande parte do ministério dele ocorreu nessa região, em cumprimento a essa profecia. Aí continua a profecia de Isaías 9, tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Jesus chega e fala, eu vou ser preso, eu vou ser espancado e cuspido, e depois eles vão me matar, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Eles estão falando, mas o que é isso? Isso não faz sentido. O Messias não pode fazer uma coisa dessa, ele vai reinar, ele que vai matar os outros. Mas pensa um pouco, por que Jesus fez isso? Lembra que ele é Deus. Por que ele se submeteria a tudo isso? A resposta é porque ele é o bom pastor, buscando e salvando suas ovelhas perdidas. Em João 10, 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, isso é, o empregado que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele dá a sua vida às ovelhas. É por isso que ele, embora ele tivesse direito de reinar, ele tinha todo o pedigree do Messias prometido, filho de Davi. Ele, em vez de reinar na sua primeira vinda, ele veio sofrer, morrer e ressuscitar. Por quê? Porque era só assim que ele podia salvar os perdidos. Só através de sua morte, como substituto, que ele poderia nos salvar. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse ressuscitado, ele não poderia salvar as ovelhas perdidas. E nós somos salvos, como os irmãos que estão aqui conosco sabem, nós somos salvos quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, ou seja, quando nós estamos dependendo de Jesus Cristo e só de Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Nós não tentamos chegar a Deus através de coisas que nós fazemos. Nós não tentamos chegar a Deus por ser bom ou ir para a igreja ou fazer boas obras, mas nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo, que é o único capaz de pagar pelos pecados que eu cometi. E ele sofreu todas essas coisas porque ele veio a primeira vez com essa missão, buscar e salvar os perdidos. Então, a primeira aplicação dessa história é: se você é um perdido, isso é, você está no seu pecado, como todos nós nascemos, e você reconhece que você precisa de um Salvador, alguém que vá
resgatar você dos seus pecados e conseguir o seu perdão e te levar junto a Deus, então Jesus Cristo é o seu Salvador. Você precisa se arrepender do seu pecado, reconhecer que você merece o castigo eterno, e depois você precisa correr para Jesus Cristo como o bom pastor e colocar sua confiança só nele. E assim você será uma das ovelhas resgatadas do bom pastor. Essa é a primeira aplicação. Mas para nós que somos salvos, a segunda aplicação é a seguinte, que é só através de sacrifício que os perdidos são salvos. Como é que você espera ganhar pessoas para Jesus Cristo? Você tem que se doar. Você tem que sacrificar alguma coisa. Se você ficar em casa, no seu conforto, e nunca abrir sua boca porque você tem medo do que os outros vão pensar ou porque você não tem confiança no que você vai dizer, como é que as ovelhas vão ouvir a voz do pastor e segui-lo? Nós, como Jesus Cristo, embora nós não precisamos dar a nossa vida como substituto, nós não podemos fazer isso, só Jesus pode fazer, mas seguindo o exemplo de Jesus Cristo, devemos estar dispostos até de dar a nossa vida para que os perdidos sejam encontrados e salvos pela fé em Jesus Cristo. Isso exige que nós expomos a nossa cara à tapa ao falar com os nossos vizinhos, os nossos parentes descrentes. Nós oramos por nossos parentes. Toda quarta-feira está no boletim de oração, mas será que nós falamos de Cristo a eles? Às vezes eles vão nos rejeitar pela nossa fé, mas nós precisamos falar de Cristo, mesmo assim, porque nós estamos seguindo o exemplo do nosso Salvador. Nós precisamos sair do nosso bairro e proclamar, e falar com os nossos vizinhos, e abrir nossa casa para receber pessoas descrentes. E quando vier a perseguição, nós precisamos estar prontos para sofrer por Cristo, para que as suas ovelhas ouçam a sua voz e ele possa salvá-los. Então, se nós estivermos realmente interessados em buscar e salvar os perdidos como Cristo fez, a primeira coisa que precisamos fazer é estar dispostos a sofrer por elas. A segunda coisa que nós aprendemos está numa segunda história que começa no versículo 35. Agora, como eu disse, eles estavam entrando para Jericó. E o versículo 35 nos conta isso e nos apresenta um personagem da história. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aparentemente, na entrada de Jericó era um bom lugar e ele estava lá pedindo esmolas. E ele, versículo 36 e 37, ouviu um grande barulho de multidão, que era estranho ter uma multidão, e diz que, ouvindo o véu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Nota a resposta deles. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Ele aparentemente já tinha ouvido falar desse Jesus o Nazareno. Eles estão falando não Jesus o Messias, não Jesus o falso Cristo, nada. Jesus, um cara de Nazaré. E nota que ele começa a dizer, versículo 38, então clamou ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem está chegando? O que está acontecendo? Jesus o Nazareno. E ele começa a gritar o quê? Jesus, filho de Davi. Tá vendo a diferença aqui?
Jesus o Nazareno é um cara de Nazaré. Jesus, filho de Davi, é Jesus o Messias. Ele sabia quem era esse Jesus. Aparentemente, tinha ouvido falar de Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus Messias, Jesus Cristo, tem compaixão de mim. Isso é uma coisa maravilhosa, porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, a Bíblia diz que todos sem Cristo estão cegos. Estão cegos quanto às realidades espirituais. Pensam que vão conseguir barganhar com Deus. Pensam que são bons. Pensam que vão dar um jeito, que vão conseguir com esforço próprio. E 2 Coríntios 4 diz que são cegos porque o Deus desse século, isso é Satanás, cegou o entendimento deles para que eles não conseguem ver Jesus Cristo. Eles não conseguem ver a salvação em Jesus Cristo. Então, se você está aqui hoje de manhã ou está ouvindo via YouTube e você ainda não colocou sua fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é um cego, que nem esse homem aqui da história é um cego. Mas como ele, se você clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele vai ter compaixão de você. Ele vai te salvar, ele vai abrir seus olhos. Mas só tem um que consegue abrir os olhos do cego, e esse é Jesus Cristo. Nós temos que clamar a ele, e ele abre os olhos. Isso me lembra da história do homem que tinha um filho que estava endemoninhado, e Jesus desceu da montanha de transfiguração com os 3 discípulos, e ele encontrou esse homem, os discípulos não podiam salvar, e o pai do menino disse para Jesus: Senhor, se você puder fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: se? Como assim, se eu puder fazer alguma coisa? Ou, ó gente de pouca fé. E o homem clamou a Jesus Cristo e disse: eu creio, Senhor, aumente minha fé. Se nós estamos incertos, se nós não sabemos o caminho, se nós não tivermos a fé que precisamos para confiar em Jesus Cristo, podemos sempre clamar a Ele e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, abra meus olhos, aumente ou dá-me fé para confiar no Senhor. E essa é uma oração que Ele sempre atende. Mas, voltando para a nossa história, o homem começa a gritar e a multidão fica impaciente com ele. Versículo 39 diz: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não acontece isso às vezes? A gente está tentando assistir o culto e alguém faz barulho e a gente fica quieto, né? Mas esse cego sabia que era a oportunidade dele. E quanto mais eles falavam para ele ficar quieto, porque estavam tentando escutar a mensagem, mais alto ele gritava e fazia barulho. Isso nos ensina que nós podemos e devemos insistir também com Jesus Cristo. Mas a lição principal aqui é que muitas vezes nós não buscamos e buscamos para resgatar os perdidos, porque nós não ouvimos os perdidos. Nota que os discípulos estavam tentando calar ele e Jesus, versículo 40 e 41. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor,
que eu torne a ver. Jesus ouve a quem o resto do mundo quer calar ou ignorar. Um pastor amigo meu conta que uma vez ele estava indo para a igreja, isso antes dele ser pastor, e o filho dele era pequeno. E parece que o filho dele, antes de ir para a igreja, tinha aprontado e apanhado um pouco. E quando chega, o pastor está à porta para receber o menino, e ele está, como vai vocês e tal? E aí ele chega para o menino e diz, e você, como está? E o menino, na sua voz fina de menino, diz, não, tudo bem. E o pastor nem percebeu e disse, que bom, entra. E muitas vezes o mundo está ao nosso redor dizendo, não está tudo bem, não estou bem. E a gente ignora. A vizinha que às vezes fala, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. Ele está nas drogas, ele está rebelde, ele está vivendo uma vida e ela está dizendo, eu preciso de ajuda. Eu lembro, uma vez eu estava num caminhão com alguém em Olímpia e a gente estava dando alguma coisa e ele era um homem casado, mas ele viu uma mulher andando na rua e ele vira para mim e diz, olha que mulher linda. E eu, cá com meus botões, pensei, fica com seus pensamentos sujos para você. Mas o que ele está me dizendo é que eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema, um pecado sério e só Jesus Cristo pode me salvar. Há certas pessoas que a gente vê e ignora. O pobre, o aleijado pedindo esmolas, o vizinho que liga o som alto e prejudica o nosso sono. E eles todos precisam que nós o escutamos para poder dirigir eles a Jesus Cristo. Então, no versículo 42, Jesus responde à insistência desse homem cego e diz, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Interessante que ele não disse a tua fé te curou. Agora, no final das contas, significa a mesma coisa, mas nos lembra que é pela fé que nós somos salvos. Quando nós formos a Jesus Cristo, crendo que Ele, e só Ele pode nos salvar, nós somos salvos. E nós precisamos, então, levar essa mensagem aos nossos vizinhos. Precisamos ouvi-los quando eles falam. Não ficar prontos para calá-los. E precisamos apontá-los para a única pessoa que pode salvá-los. E o resultado se encontra no versículo 43, quando todo o povo louvou e glorificou a Deus. Jesus, versículo 43 diz, imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. É isso que acontece quando nós escutamos os pedidos. Então, se nós quisermos ser como Jesus Cristo, precisamos, em primeiro lugar, nos sacrificar nosso tempo, nosso conforto. Nós precisamos ser ousados para poder buscar e salvar os perdidos. Em segundo lugar, precisamos ouvir os perdidos, perceber quando eles clamam. A terceira história é a famosa história de Zaqueu, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. E nós sabemos que Zaqueu tinha um problema. Ele era verticalmente prejudicado, ou seja, ele era baixinho. Além disso, ninguém gostava dele. Então, ele não podia pedir licença e chegar na frente para ele poder enxergar. Então, diz no versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu,
maioral dos publicanos e ricos. Os publicanos eram os colhedores de impostos e ele era o chefe deles. Ele era muito rico. Normalmente essa gente era muito corrupto e arrecadava mais do que devia, roubava os pobres e tal. E ele era rico e por ele ser publicano ninguém gostava dele. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura, ele era baixinho. Então, ele pensou numa solução, parece que ele sabia um pouquinho de geometria, ele percebeu que Jesus ia andar nesse caminho e que lá na frente tinha uma árvore, um sicômoro, e que se ele subisse na frente, ele ia estar em cima da árvore, quando Jesus passasse por baixo, ele ia poder ver Jesus e ouvir um pouco. Então, versículo 4 diz, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e viu Zaqueu. Você já percebeu que a coisa mais difícil, muitas vezes, é olhar para cima? A gente está procurando uma coisa, a gente olha para todos os lados e não olha para cima. Aqui na minha casa, nós temos uma sacada em frente à piscina, em frente à rua, e eu já percebi muitas vezes que eu posso sair na sacada e ninguém me vê, porque ninguém olha para cima. Um amigo meu, eletricista, estava trabalhando um dia com o irmão dele, e ele estava mexendo com alguns fios e estava com uma chave de fenda na mão dele. E o irmão foi lá ligar a força, 220, e por algum motivo ligou antes da hora. E esse meu amigo levou um choque daqueles, que quando ele foi ver, ele estava do outro lado da sala. Aí ele foi procurar essa chave de fenda. Mas cadê a chave de fenda? Ficou olhando, olhando, olhando. Não estava em lugar nenhum no chão. Ele saiu para fora, ele voltou, ficou olhando. Aí, finalmente, quando ele estava desistindo, ele olhou para cima. Estava lá, fincado lá em cima, né? Na laje. O último lugar que a gente tende a olhar é para cima. Mas Jesus para debaixo da árvore e olha para cima. Ele estava procurando os perdidos. Muitas vezes os perdidos estão na nossa frente e não enxergamos. Às vezes somos como um observador de pássaros que eu ouvi descrito. Você sabe que tem gente que, não sei se tem aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem gente que compra binóculos, compra um identificador de pássaros e um caderno e começa a anotar os pássaros que consegue observar. Talvez vai para um lugar no meio do mato, alguma coisa assim, e fica lá observando, né? Aí conta que tinha um cara que era um desses, ele foi num retiro, numa cabana, num rancho, que nem lá do seu Sebastião. Ele ouvia pássaro por tudo que é canto, mas ele não conseguia enxergar nenhum deles. Finalmente, mas o resto do povo que estava lá com ele conseguia enxergar. Ele estava, não, mas você não está vendo aquele pássaro, aquele outro e tal, tal. E aí chegaram à conclusão, alguém chegou à conclusão que ele gostava de procurar, mas não de achar. E muitas vezes nós falamos, mas eu estou procurando o descrente, mas a gente nunca acha porque realmente ele está na nossa frente e a gente não está chegando. Às vezes procuramos as pessoas erradas, pessoas bem vestidas, pessoas que nos tratam bem. Às vezes procuramos nos lugares errados. Somos que nem o bêbado que procura a sua chave só onde a luz está boa, né? Paulo procurou nas sinagogas, porque lá ele sabia que ia encontrar judeus, mas sabia que ia encontrar gentios também. Nós precisamos abrir nossos olhos para perceber os descrentes ao nosso redor, para podermos falar de Jesus Cristo a eles. Talvez é aquela pessoa que te irrita e você só vê nele uma pessoa irritante, mas ele é uma pessoa descrente que precisa do evangelho.
Talvez é aquele seu rival ou aquela pessoa que te trapaceou. Abra seus olhos e veja ali uma pessoa que precisa de Jesus Cristo. Então, versículo 5 diz que Jesus parou debaixo daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E como muitas vezes acontece, quando a gente fica com gente assim, o povo começou a reclamar, a falar. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, versículo 7. Entre mentes, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí está o versículo tema dessas histórias todas. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Os perdidos vão se encontrar em qualquer situação, como Zaqueu, talvez ricos e ladrões, desprezados pelo mundo, considerados pecadores. Talvez o nosso vizinho maltrapilho ou aquela pessoa tudo cheio de linguajar repleto de palavrões e histórias que a gente não quer ouvir. Talvez uma pessoa que nos irrita, talvez uma pessoa que está vivendo em pecado grosseiro. E Jesus busca todas essas pessoas e chama eles para entrar, porque estão perdidos. Agora, como Zaqueu, essas pessoas que ele salva não ficam daquele jeito. Zaqueu mostrou que ele foi salvo porque ele abandonou o seu pecado. E essas pessoas precisam também e vão, se são salvos, abandonar seu pecado. Nós precisamos ser como Jesus Cristo e sair a buscar e resgatar os perdidos. Isso exige sacrifício, isso exige que abramos nossos olhos e abramos os nossos ouvidos para enxergar e para ouvir os perdidos. Que Deus nos ajude nesse período de coronavírus a estarmos buscando e resgatando os perdidos como o nosso mestre nos ensinou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa lição que podemos aprender, que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Ajude-nos a ser como Ele. E se tem alguém aqui que está ouvindo, ou ao vivo, ou via internet, que não ainda correu para Jesus Cristo e clamou pela salvação dele, que essa pessoa possa fazer isso ainda hoje. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, algum aviso, pastor?